Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvida de como iniciar seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp, no número 51 985 946 773. E hoje aqui vamos falar sobre direito do consumidor, um tema também que sempre recebemos muitas perguntas, e quem está conosco hoje é um dos fundadores do programa, um grande especialista no tema, Dr. Cláudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. Minha saudação, a saudação aos telespectadores. É sempre uma honra estar aqui na TV Pública dos Gaúchos prestando esse serviço tão importante de utilidade pública. Vamos lá, João. Bom, nossa primeira pergunta é do telespectador Augusto. Comprei uma geladeira nova e me informaram que a garantia da fábrica era de 1 ano. Com 1 ano e 2 meses de uso, a geladeira parou de funcionar. A assistência técnica constatou que o problema era no motor da geladeira e que a troca custaria R$ 1.500. Eu tenho que pagar esse conserto, doutor Bonato? Beleza de pergunta, Augusto. Telespectador, preste atenção. Sempre que o agente econômico dá uma garantia, que é a chamada garantia voluntária, contratual, ele não é obrigado a dar. Se ele dá 1 ano e não explicita, não explica que dentro desse 1 ano está embutidos 3 meses da garantia legal do artigo 24, combinado com 26.2 do Código de Defesa do Consumidor, causa dúvida. E a dúvida deve ser interpretada pró-consumidor, porque é o que tem os seus direitos elencados entre as garantias fundamentais da Constituição. Então, a fábrica dá 1 ano de garantia e não fala da legal, primeiro corre os 3 meses da legal, terminado, no 91º dia começa a correr 1 ano. Então, você teria no total, Augusto, 1 ano e 3 meses. Como a sua geladeira estragou com 1 ano e 2 meses, eles são obrigados a trocar o motor porque está dentro da garantia. Ó, quem assiste o Consumidor em Pauta aí, ó, tem seus direitos garantidos. Aí uma dica que vale 1 milhão, vale 1.500 agora. 1.500, Né? Mas é incrível, assim, como às vezes tu compra uma coisa, garantia de 2 anos, passa 2 anos e 2 meses, pum, daí tu é bem assim. estraga. É. Bom, temos a pergunta aqui da senhora Neuza. Adquiri pela internet um telefone celular. Ao receber o produto, verifiquei que o mesmo não correspondia ao anúncio da oferta do site. Exerci o meu direito de arrependimento, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, e me informaram que os custos com o transporte do produto seriam da minha responsabilidade. Está correto isso, doutor Bonato? Outra beleza de pergunta, Neuza, telespectador. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor é que prevê o direito de arrependimento. E quando o consumidor exerce esse seu direito, o parágrafo único do artigo 49 diz que tem que ser devolvido a ele tudo que ele gastou, inclusive o transporte, se for o caso. Ora, se tem que voltar ao estado de antes da contratação e o consumidor tem que ser indenizado, não tem que pagar nada, Neuza. E coloque o produto à disposição do site, né, que você comprou. Se eles não vierem buscar, isso é problema deles. Você exerceu o seu direito e se eles não lhe devolverem tudo o que você gastou, você pode entrar em juízo
pedindo até lucro cessante, se for o caso, ou dano moral. Ah, isso é uma... Não tem isso, a gente comprou pela internet. Mas tem que devolver tudo. Porque às vezes tu olha lá no site, é de um tamanho, é de uma cor, chega, tu recebe em casa, geralmente é menor, é uma cor não tão bonita. É bem assim. Bom, temos agora a pergunta do Mariano. Meu filho comprou um automóvel usado, fabricado no ano de 2018. Após 45 dias da compra, o veículo apresentou um grave problema nos freios. A revendedora do automóvel afirmou que os custos do conserto são de responsabilidade do meu filho, pois o carro usado não tem garantia. O que dispõe o Código de Defesa do Consumidor sobre essa questão, doutor Bonato? O código não fala se o produto tem que ser novo ou usado. E o que se tem decidido é que quem exerce atividade econômica sobre compra e venda de produtos usados, ele não é obrigado a dar garantia contratual, porque ninguém é obrigado a contratar pela Constituição brasileira. Mas é a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 24, combinado com 26.2, que é de 90 dias para os bens duráveis, como é um automóvel. Então, não é obrigado a dar a garantia contratual, mas se está dentro dos 90 dias da garantia legal, tem que consertar o automóvel. No caso, ele comprou, certo, de uma revenda, né? Mas é óbvio. Mas se ele comprasse de uma outra pessoa física, no caso... Mas aí não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se aplica o Código Civil, e aí só a questão dos vícios redibitórios é que vai, né, resolver a questão. Se o vício é anterior à contratação, corre por conta do vendedor. Se é posterior à contratação, corre por conta do comprador. Isso no Código Civil. Sim. Agora, por isso que eu falei que quem exerce atividade de compra e venda é profissional. Quem compra um não profissional, isso caracteriza uma relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, agora temos a pergunta da Ieda. Em um passeio no shopping, fui atraída por uma oferta da vitrine de uma loja de um vestido cujo preço era bem atrativo. Entrei na loja e disse à vendedora que queria comprar o vestido exposto na vitrine, pois o preço era bem convidativo. A vendedora foi até a vitrine e voltou informando que aquele preço estava errado e que o vestido custava 30% mais caro. Fiquei indignada e não fiz a compra, mas me senti lesada no meu direito de consumidora. A loja agiu corretamente, doutor Bonato? Totalmente incorreto, né? Porque os princípios da oferta, lá dos artigos 30, 31 do Código de Defesa do Consumidor, um dos principais elementos é o preço. Ora, está na vitrine, isso é uma oferta, e está ali o preço. Alguém passa e diz, aceito esta oferta por este preço. Aí, quando eu entro no estabelecimento, não, esse preço está incorreto. Mas como é que eu que cometi o erro, vou tirar vantagem desse erro? Não, se eu cometi o erro, eu tenho que pagar pelo erro e não terceiras pessoas que não têm nada a ver com esse erro. Então, essa loja agiu todo. Por isso que eu falo nesse programa, quem tem que ter o Código de Defesa do Consumidor é o gerente da loja, porque o consumidor sabe dos seus direitos. Agora, o gerente tem que saber dos seus deveres. Essa consumidora pode representar no PROCON, se alguém tirou fotografia dessa oferta lá e consegue comprovar que é aquele preço que estava lá e que está sendo cobrado maior, essa empresa vai sofrer uma pesada multa do PROCON. Totalmente incorreta a atitude. Ela pode tirar uma foto e fazer uma denúncia no PROCON. E até entrar em juízo, num juizado especial, porque está lá no artigo 31, que não sendo cumprido o princípio da oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento. Para exigir, tem que entrar em juízo para pegar a lei do caso concreto. E tem que vender por aquele preço. Já aconteceu comigo, até foi numa farmácia, que estava o preço menor. Deus disse, olha, vou levar pelo preço que está aqui. E a pessoa até às vezes fica um pouco chateada ali, porque talvez foi um equívoco, né? Mas geralmente eles obedecem. Tem lei específica, 10.962, no artigo 5º, diz que se tiver dois preços, vale o menor. É expressa a lei, né?
Quem trabalha no comércio, se Tem tem essa que loja, saber. se tivesse um gerente, geralmente ele sabe disso, Ele né? sabe e resolve a questão. Bom, temos aqui a pergunta agora do Silvio. Contratei um pacote de viagem turística de 10 dias para Portugal. Ao ler o contrato de adesão, estabelecido pela agência de viagens, verifiquei uma cláusula no sentido que a agência não se responsabilizava pelos atos do hotel, por ela contratado na cidade de Lisboa. Está correta essa cláusula, segundo o Código de Defesa do Consumidor? Totalmente incorreto. Artigo 51, inciso 3 do Código diz que é uma cláusula abusiva a transferência de responsabilidade num contrato para terceiros. Ora, quando alguém vai contratar um pacote turístico, João Custódio, ele está contratando com a empresa de viagem, nem sabe do hotel lá em Portugal. Sim, também. Aí chega lá o hotel, não, porque é esse quarto aqui que o senhor comprou. Não, mas eu comprei um quarto com duas camas. Etc. Não, aqui só tem com uma cama, quer dizer, tem que dormir os dois numa cama de solteiro, casal, por exemplo. Então vai querer imputar responsabilidade ao hotel? Não, é a companhia aqui que eu contratei, que contratou o hotel. Então, esse hotel é como se fosse preposto da agência de viagem. Está totalmente incorreto, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Telespectador, leia lá artigo 51, inciso 3. Transferir a responsabilidade contratual, através do contrato, a terceiros é cláusula abusiva. Como o Código é uma lei de ordem pública e tudo que contraria a ordem pública é nulo, absolutamente nulo, esta cláusula do contrato não vale nada. Então, e se ele estava ali por assinar, vamos supor que ele já meio que gostou do pacote e tal, e leu essa cláusula e está para assinar o contrato. Ele pode assinar? Assina, não vale nada essa cláusula. Porque o consumidor não pode abrir mão dos seus direitos, porque eu não posso abrir mão de direitos me otorgados por norma de ordem pública, porque tudo que contraria a ordem pública é nulo, absolutamente nulo, e a vontade de alguém não pode contrariar uma lei de ordem pública, é interesse da sociedade como um todo. Bom, muito bem. O tempo sempre voa aqui no Consumidor em Pauta, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores, aqui na TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito do consumidor e quem está conosco é um grande especialista no tema, Dr. Cláudio Bonato, esclarecendo aqui aos nossos telespectadores, respondendo todas as perguntas. Bom, nossa primeira pergunta do bloco é do Inácio. Já assisti na televisão publicidade de produto que, segundo entendo, desrespeita valores ambientais. Como bom cidadão que me considero, o que eu posso fazer para que tal situação não se torne corriqueira? Que beleza de pergunta. Um cidadão preocupado com a preservação do meio ambiente. E o Código de Defesa do Consumidor, telespectador, também se preocupou com isso. Ele considera a publicidade abusiva e, como tal, proibida lá pelo artigo 37, parágrafo 2º, qualquer publicidade que venha a violar a proteção do meio ambiente ou o direito ambiental. Eu já assisti há tempos atrás publicidade de motosserra, que hoje é proibido, cortando a araucária angustifolia, que é uma árvore símbolo do Rio Grande e, como tal, preservada.
Aí em Canela, Gramado, tem muita araucária. E às vezes eu saio a caminhar e a minha esposa dizia para mim, não está ouvindo barulho de motosserra? Eu disse, estou ouvindo. Ela disse, pois é para lá, né? Eu disse, então vamos para cá. Porque quando eu estava nativa, eu mandava alguém descer da árvore, João. O senhor desce daí, porque senão eu vou lhe prender. Porque tem que ter licença ambiental para cortar esse tipo de árvore. Por isso que lá se constrói edifício em Canela, Gramado, e tu vê aquelas árvores preservadas. Por quê? Porque não é fácil conseguir uma licença ambiental para cortar uma araucária angustifolia. Aí me vem uma publicidade incentivando o cidadão a cortar crianças, incentivando a violar o direito ambiental, o meio ambiente. Então, beleza de pergunta, é totalmente proibido, pode representar no Ministério Público, que vai tirar, através do juízo, essa publicidade do ar. Ela é totalmente proibida pelo artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Quantas coisas que infelizmente já mudaram, né? Já estão mudando, mas ainda a gente assiste. E eu, como sou promotor até morrer, eu telefono para os colegas do direito ambiental e do direito consumidor. Olha essa publicidade aí com atenção. Esse é o dever de todo cidadão e principalmente quem já exerceu função de fiscal da lei, como eu exerci, com muito orgulho, sadio e muita honra. Bom, temos agora a pergunta do Lucas. Comprei um ar-condicionado que apresentou problemas de funcionamento dentro do prazo de garantia. Levei na assistência técnica, a qual levou 15 dias para o conserto. Após um tempo, ainda dentro da garantia, o produto apresentou novos problemas. Levei para a assistência técnica novamente, que demorou 20 dias para o novo conserto. Nessa situação, posso exigir a troca do ar-condicionado por um novo? Que beleza de pergunta. Imagina no verão, calorão. João Custódio, lá no artigo 18, parágrafo 1º, diz que qualquer vício de qualidade por inadequação ou impropriedade de produto adquirido, ele tem que ser solucionado pelo fabricante, pelo comerciante, no caso a assistência técnica, que é a representação desses dois agentes econômicos, o comerciante que eu contratei e o fabricante que fabricou o produto que eu comprei, tem no máximo, está lá, no máximo 30 dias para solucionar o problema de funcionamento geral do produto. Quanto tempo ficou na assistência técnica da primeira vez? 15. Da segunda vez? 20. 20 mais 15? 35, já passou um mês. No máximo 30. 35 é maior que 30? Sim, já. Tem que trocar por outro novo ou devolver o dinheiro para o consumidor comprar em outro estabelecimento. Beleza, né? 18 para o 1º do Código de Defesa do Consumidor, telespectador. Viram como os nossos direitos são sagrados, segundo o Código? Não, está aí. Infelizmente, muitas empresas não seguem o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que elas têm que ler o Código, e a lei tem que obrigá-las a ter o Código lá, mas ler o Código, porque o consumidor sabe dos seus direitos. E ainda mais se assiste aqui o Consultor em Pauta. Sem dúvida, é aqui que ele vai tirar as suas dúvidas. Bom, temos agora a pergunta da Juliana. Estou tendo problemas com o síndico do meu condomínio. Posso reclamar da sua administração com base no Código de Defesa do Consumidor? Olha que beleza de pergunta, e isso também acontece muito frequentemente. Se o síndico for também um condômino, como eu sou, por exemplo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque o síndico é igual ao condômino e relação entre iguais não é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor regula a relação entre desiguais, um profissional de um lado, que o síndico não é neste caso, e o condômino do outro, que é o não profissional. Então, se aplicaria puramente a Convenção de Condomínio e, para preencher as lacunas da Convenção de Condomínios, a Lei de Condomínios. Tá bem? Agora, se o síndico é profissional e está se tornando moda agora, que o condomínio contrata um síndico profissional, preste atenção, síndico profissional, quem é que paga o síndico profissional? Os condôminos que são não profissionais. Uma relação entre não profissional e profissional, relação de consumo, regulada pelo
Código de Defesa do Consumidor. Então tem que verificar a situação. O síndico é um profissional ou é um condômino? Se é um condômino, não se aplica o CDC. É um profissional, se aplica, além da lei dos condomínios, os princípios de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. Não, importante isso, né? É. E como o senhor falou, muitos condomínios estão contando com profissionais, Isso aí. além de que às vezes muitos prestam excelente serviço Isso e aí. como eventualmente outros não nem tanto. Quem Né? tem os bônus como profissional, tem os ônus de cumprir as normas. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Maria Clara. Atrasei o pagamento da parcela mensal de um empréstimo pessoal. Ao efetuar o pagamento, o banco cobrou-me 5% de multa moratória. É correta essa cobrança, doutor Bonato? Totalmente incorreto, né? Porque o artigo 52, parágrafo 1º, diz que os juros demora, ou seja, quando eu pago com atraso qualquer parcela da prestação, o juro máximo é de 2%. O banco está cobrando 5%, tem que reclamar nos PROCONs e até lá no órgão deles, lá Enfim, o do PROCON deles. Banco Central, tem o Banco O Central Banco também. Central, que é a agência reguladora também, tem que reclamar, está errado, e até no Ministério Público, né? Está havendo descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor. É no máximo 2%, telespectador. E mesmo se ele botar no contrato, lá na hora de dar o empréstimo, dizer que tem uma multa de 5%, às vezes tem imobiliários que até cobram 10% também. De cláusula penal, porque o Código de Defesa do Consumidor não estabelece dispositivos sobre cláusula penal. Aí se aplica o Código Civil pelo artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. E o Código Civil diz que a cláusula penal, por descumprimento do contrato como um todo e não de parcela, é de até 10%. Aí se aplica. Agora, a multa moratória, eu pagar com 2, 3 dias de atraso, um mês de atraso, é até 2%. Muito bem. Tem que diferenciar a cláusula penal de multa moratória, que é a questão da pergunta. Da Maria Clara aqui. Não, é importante. Às vezes tem pessoas que não sabem e acabam pagando essa multa. Aí, né? Mas a cláusula penal é por descumprimento do contrato. E aí é atraso, não descumprimento. Atraso de parcela da prestação. Bom, temos agora a pergunta do Gabriel. Ao aguardar pelo conserto do pneu do meu carro, em uma borracharia, fui atingido pelo estouro de uma câmara de ar que me causou um corte profundo na cabeça. Tive que procurar atendimento médico hospitalar. Nesse caso, a empresa prestadora de serviço de conserto de pneus tem o dever de me indenizar pelos danos que sofri na minha integridade física? Que beleza de pergunta. Aí está o que o Código de Defesa do Consumidor chama de responsabilidade pelo fato do produto ou pelo fato do serviço. Vício de qualidade por insegurança na prestação de serviço. Explodiu um produto lá do métier do prestador de serviço, isso tem responsabilidade. A doutrina batiza de responsabilidade por acidente de consumo. E lá no artigo 17, que está dentro desta órbita, diz que equiparam-se a consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. Aí está uma vítima de um acidente de consumo em que o prestador de serviço vai ter que indenizar por todos os danos que ela sofreu, mesmo não sendo adquirente do serviço. Basta que ela esteja ali olhando. Está esperando até esperando ser atendido o conserto do seu pneu e está enchendo o pneu de um outro pessoa que está na frente dela. Ela vai ser equiparada ao consumidor padrão do artigo 2º do Código. E em sendo equiparado, tem toda a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Sabe que lá onde eu deixo meu carro é uma borracharia também, o pessoal muito profissional, né? Certo. Mas o pessoal, eu vejo que às vezes, hoje de manhã tinha uma senhora acompanhando a troca do pneu. Não, a gente quer acompanhar mesmo, né? Só que às vezes tu acompanha tanto de perto é perigoso, né? Mas o homem solta uma ferramenta, qualquer coisa. Porque o cara é profissional, mas daqui a pouco... Ou cai o carro do macaco, que pode acontecer, né? Sim, ficaria perto ali, então
Até fica um alerta aqui, é importante acompanhar, mas O às vezes prestador de serviço tem que dizer, olha, o senhor se afasta daqui que o senhor pode sofrer um acidente, porque ele vai pagar se sofrer um acidente, o que está ali, né? A pessoa que está ali dentro. Mas a pessoa, não, mas quer esconder o serviço, quer fazer uma coisa errada, quero ver o que está fazendo. Mas é o seguinte, tem equipamentos aqui que são perigosos, Tem né? a periculosidade inerente à prestação de serviço. Bom, doutor Bonato, quero lhe agradecer pelos seus ótimos esclarecimentos, também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau.